O que não fiz? Ninguém é responsável pela sua vida, mas sim pela direção que lhe der. Pela vida, em sua essência, responde Deus, que é a própria vida em essência. Embora cedo para sentir toda a presença da divina essência, posso falar em nome de uma grande viagem a plano superior, onde, em expressão, vi a Deus. Porquanto, tendo entrado em contato avançadíssimo por aumento do poder vibratório operado pela cooperação de um grande oficial das esferas superiores, entrei a ver, a entender e a sentir em grau indefinível ao Supremo Ser, que do íntimo de tudo e de todos, a tudo e todos, dá vida e rege. Bem estulto seria eu se pretendesse ofertar em linguagem perfeita e definitiva uma simples versão do que me foi dado viver. Viver, sim, pois Deus é vida em completa expressão, imaterial, informe e totalmente onipresente. Em sintonia com tal expressão da divindade, subiram de tal modo meus poderes de ubiquidade que, sentindo-me a mim mesmo com distinta personalidade, sabia estar em tudo e em todos, como que no infinito em geral, movido ou forçado por aquela poderosa influência, em vida, em luz, em amor e em ciência. Posso dizer, atrevo-me a confessar, do quanto será capaz um espírito que tenha alcançado tal grau de evolução. A estuância do próprio Deus o embalará em todos os sentidos vibratórios, e daí pode-se inferir como um ser relativo consiga filtrar puramente ao poder divino. O que não fiz no mundo das formas foi realizar esse propósito do próprio Deus em mim, ou em nós, de um modo prático. Procurei saber sobre Deus e suas infinitas manifestações, movido por uma chama tão vivo quão consciente, projetado por uma fé ardente, porém, e infelizmente, de teor puramente mental e intelectual. O que me faltou mais do que nada foi, bem o sei, para realizar um grande avanço rumo ao santo interno, foi atender ao sentido moral da vida. Não soube compreender que essa obrigação toca essencialmente ao ser relativo, por ser atributo ou um dos atributos do panorama que compreende o livre-arbítrio. Por isso, e por ter sido estudioso, um dos chefes me disse um dia, depois de palmilhar tredos caminhos do mundo astral: Alonso, você tem em seu farnel histórico um pouco de vantagens espirituais em seu favor. Porém, em sua última experiência na carne, todo um bom cabedal de força embaladora fez-se representar apenas no campo mental da ação. Ninguém negará, jamais, o valor de um bom modo de pensar sobre as coisas do Senhor. Mas, e acima de tudo, também não se pode negar a obrigação de culto moral do saber. E foi o seu mal, amigo Alonso, o ter sabido e não ter vivido. E enquanto eu pensava, pauseou ele um bocado para logo emendar: Contudo, amigo, é da soberana vontade que tem uma visão das coisas superiores da vida antes de empreender novos serviços neste lado. Minha consciência reflete tudo quanto é real sobre isso, meu senhor, e se lastimo alguma coisa, só o faço com relação à dor que tive de suportar anos a fio nos países tristes da erraticidade. Quanto ao mais, senhor, sei ter aprendido qualquer coisa com a estada em tais lugares. E ele volveu a falar considerando: o saber é o acúmulo de experiência, assim como a santidade é o acúmulo das virtudes. Ninguém fica completo de um salto, sendo absurdo dizer-se que um ser qualquer, seja quem for, tenha feito todo o seu movimento ascensional sem ter caído e levantado, nascido, morrido e renascido miríades de vezes. Folgo, pois, em ouvi-lo dizer que aproveitou com a estada nos baixios astrais. E com isso
Transportou-me de uma zona semi-triste, onde o trabalho era rude, para uma outra, muito mais alegre, onde o sol do bem-estar iluminava todos os rostos e temperava o mais recôndito dos seres. Deus, enfim, estava ali mais manifesto, porque há duas formas de manifestação de Deus, uma manifesta e outra imanifesta. E como a manifesta há de ser sempre a estrada que conduz à imanifesta e essencial, sempre que do inferior se passe para o superior, significa que se deixou de ver, entender e sentir a Deus de um modo pior, para o ver, entender e sentir de um modo melhor. Ninguém irá às melhores expressões da vida sem ser por percorrência as piores. E como o poder discernitivo é produto de elaboração íntima ou intelecto moral, eis que o homem, por Deus, é compelido a fabricar o seu céu. Por certo, amigos, dirão perguntando: então, que representam as zonas interestelares, os supremos planos etéreos, as faixas mais afastadas dos planetas ou seus respectivos céus? Responderei: é certo que qualquer planeta, por inferior que seja, ainda que longe estando de oferecer possibilidade de vida organizada animal, conta com os seus céus, com as suas faixas, com as zonas etéreas, onde vivem os seus dirigentes, guiados por um Cristo, isto é, pelo chefe superior. É certo que os céus de um planeta estão em correspondência direta com o grau hierárquico do próprio planeta, havendo variação nos céus, assim como os há nos planetas sólidos. Porém, quem irá habitar tais zonas celestiais exteriores sem alcançar o merecimento interiormente, pessoalmente? Já foi dito, por quem tinha de sê-lo, que um grau vibratório interior corresponde sempre a um grau vibratório exterior e vice-versa. Assim, irmãos, ao desencarnar um espírito especificamente, por si mesmo atingirá o grau exterior de vida a que fez jus. Um tal estado de vida na carne corresponde a um tal ambiente de vida fora da carne, a cada qual, sem dúvida, segundo as suas obras. E do centro da Terra, em seu duplo etéreo, ao mais afastado plano etéreo de influência radiante do planeta, não faltará moradia para ninguém. Mereça lá o cidadão como bem o mereça, da suprema treva aos supremos esplendores divinais. Ninguém precisa sair de si mesmo ou do planeta Terra como de qualquer outro para encontrar de tudo rumo à paz ou à tormenta.